graus. Como que atingiram João Pessoa hoje? João Pessoa deve ter mais uns dias de temporais. E todo esse grupo que reúne e o Rio com 50 tende a ser maior. Pega a região metropolitana e essa é um tempo tão instável. É a aproximação de uma frente fria combinada com um sistema de baixo. Eu faço samba e amor a noite inteira. Chegasse a madrugada, eu só queria amor e mais nada. Madrugada chegou. Bem ao banho. Toalete. Realmente igual aqui. Foi bem ao toalete. Twilight, foi bem ao toalete. Vlog, boa tarde. A gente já tá chegando no final do dia, eu não consegui gravar nada hoje, porque foi um dia de muito planejamento, muita organização, o carnaval tá chegando, então as coisas vão ficadas, as demandas vão tendo menos tempo pra serem feitas, e enfim. E hoje, quando eu tava organizando meu planner, esse aqui, ele é o Makoto, da Illustrale. Eu percebi que no começo do mês, bem no comecinho mesmo, acho que na virada de janeiro pra fevereiro, eu acabei escrevendo coisas em um par que tem de planejamento de semana. E aí eu resolvi trazer pra vocês porque me deu esse estralo. E, enfim, no começo do ano eu fiz meu vision board. E eu me reconectei muito com o meu do passado, que gostava muito de audiovisual, muito de música, muito de leitura, uma leitura muito específica, que é de contos e poesias. E eu meio que me desconectei dessa pessoa, assim, dessa minha eu do passado. E quando eu lembrei dela no meu vision board, eu acabei sentindo saudade de quem eu era e que a vida adulta meio que distancia, né, a gente desses momentos um pouco menos apressados, um pouco menos cheios de obrigação, sabe? As coisas são feitas, as coisas eram feitas um pouco mais genuinamente, sabe? E quando eu fiz meu vision board, eu coloquei lá que eu queria voltar mais, me conectar com o audiovisual, com a música, com a fotografia, com a leitura,
E acabou que do mês passado para esse mês eu fiz uma anotação aqui no planner que eu achei muito coerente com minha eu do presente. A gente tá chegando aí em março, onde vai ter o Oscar, né, de 19 de março, se eu não me engano. E eu queria assistir os filmes do Oscar. E não só assistir os filmes do Oscar, mas assistir filmes em que eu realmente esteja interessada. Ultimamente eu tenho assistido filmes que são legais, que eu gosto, mas que não me instigam tanto quanto eu gostaria. E eu sempre fui muito apegada ao audiovisual em geral, então eu sempre gostei muito de assistir muitos filmes do mesmo diretor, entender a fotografia dele, o esquema de cor, a linguagem, e eu me distanciei muito disso. Então, como eu acho, né? Eu não lembro exatamente o que é que eu estava pensando quando eu anotei isso, mas eu coloquei que eu tinha que assistir pelo menos 5 filmes do Oscar em fevereiro, e em março a gente vê aí o resto, mas que eu queria cumprir isso para poder, né, ver se essa chama reacende. E aí, entra no ponto de que esse meu planner, ele é um planner muito objetivo, digamos assim. Os planners que eu tive antes desse são muito sentimentais. Ai, como tá a sua semana? O seu sentimento? Você se sentiu bem? Triste? Como foi seu TPM? E, tipo, eu nunca preenchi essas lacunas. E acaba que eu não usava, era papel jogado fora na minha cabeça, né? Então, eu acho o Planner da Austrália um pouco objetivo. E isso pra mim foi muito bom, porque ele dá a visão do mês, né? Em quadradinhos, assim você consegue ter uma visão panorâmica legal. E a cada semana ele te dá essa opção de construir a rotina, né? Então ele dá objetivos, dá foco, dá o que eu quero atrair e o que você quer comprar, né? O wishlist. Então eu achei muito objetivo e eu usei isso ao meu favor. Por quê? Eu não consigo colocar sentimento onde eu tô colocando minhas demandas de trabalho. Então, eu quero ser o mais objetiva possível. O que eu tenho que entregar, quando eu tenho que entregar, se eu tenho reunião, se eu tenho que pagar alguma coisa, se eu tenho que criar alguma coisa, tá tudo aqui. Então, não cabe muito sentimentalismo na minha cabeça. E para isso, eu já tenho esse sketchzinho aqui, que é da 3/8, e que eu uso como bullet journal, que eu coloco, eu escrevo, que eu colo memórias como um bullet mesmo, que eu loucurinhas de imprimir foto, dizer como é que foi. Enfim, minha criatividade e meu sentimentalismo, ele tá muito aqui dentro. E aí eu acho que aqui não cabe porque isso aqui vira basicamente o meu diário de trabalho. Então não tem por que ter meu sentimento aqui. Mas eu coloquei no mês de fevereiro que eu queria assistir 5 filmes do Oscar e queria ler 2 livros e que eu queria assistir mais filmes que me impactem criativamente, e ampliem o meu olhar, assim. Por exemplo, eu tenho um diretor que eu simplesmente me apaixonei muito por ele durante a pandemia, que é o Wong Kar-wai. Eu acho que foi a minha primeira relação, assim, com o cinema asiático. E eu consumi muitos filmes dele, eu me prendi em muitos frames. Eu tenho uma pasta no Pinterest que é Eu Fiquei no Frame, o nome. E muitas vezes eu já revisitei esses frames para poder me atiçar algum tipo de criatividade, seja pela cor, seja pela fotografia, enfim. E eu acho que isso que me faz falta quando eu penso em consumir cinema, em consumir audiovisual por completo, sabe? É voltar nesses filmes que eu assisti, nesses frames que me prenderam, e eles continuarem rendendo algum tipo de sentimento dentro de mim. Então, meio que uma coisa que eu coloquei no meu bullet journal é que eu queria me colocar como prioridade. Eu abro muito mais esse planner do que esse journal. Então, eu vou trazer pra cá não sentimentalismo, mas minhas obrigações comigo mesma. Sem tanta pressão, porque eu não preciso ticar essas coisas, eu preciso viver essas coisas. Então a gente vai indo. E aí eu trouxe pra cá o sentimentalismo, né? Aqui eu coloquei os filmes que eu assisti nos últimos dias do Oscar e eu quero escrever sobre eles nas outras páginas. Ele tá acabando, porque eu comprei ele ano passado, ele era pro ano de 2025, mas quando acabar esse eu vou procurar outro pro ano 2026. Mas por enquanto a gente tá aqui, nesse journal. E eu já assisti 3 filmes do Oscar, que foi 2 documentários e um filme. Eu assisti A Vizinha Perfeita, que é um documentário,
E eu assisti Quartos Vazios, que também é um curto documentário, e assisti o filme Sonhos de Trem, todos da Netflix, porque tava mais fácil, tava na mão. Eu gostei muito de Quartos Vazios, porém muito triste, porém muito sucinto, muito necessário, impactou quando tinha que impactar. Sonhos de Trem foi aquele que me pegou também, no lugar de fotografia impecável, impecável. A história também triste, e A Vizinha Perfeita é absurdo, é triste, é revoltante, e eu também adorei. Eles estão concorrendo Sonhos de Trem a melhor filme, e Quartos Vazios e A Vizinha Perfeita a melhor documentário. Então, eu amei. Eu tô sentindo a fagulha, assim, voltando, sabe? Então, eu tô muito feliz de estar fazendo isso por mim. Eu acho que eu vou ficar trazendo essas atualizações pra vocês sobre o que eu tô indo, o que tá gerando em mim. E, quem sabe, eu dei meus palpites pro Oscar. Apesar de que eu sou muito fácil. E é isso, eu acho que eu vou atualizar vocês quando eu for consumindo as coisas, se eu for gostando dos filmes que eu tô assistindo, mas esses que eu citei pra vocês me indico muito. Eu gostei muito de todos, apesar de alguns serem pesados, assim, mas eu indico todos. E eu também já tô fazendo uma listinha de filmes que eu quero ver pra além do Oscar. E eu não sei se é no Brasil inteiro, mas eu sei que tá rolando a Semana do Cinema, então a gente vai tentar ir no cinema essa semana ainda também, pra ver se a gente consegue assistir Martin Supreme, O Agente Secreto, que eu ainda não assisti, e Hamlet, que também tô a fim de assistir. Queria muito assistir Zootopia também, a gente achou no final de semana, mas acabou que não deu certo. E é isso. Enfim, essa semana vai ser mais corrida por causa do carnaval. Eu vou trabalhar mais pra deixar tudo feitinho, pra conseguir ter um tempinho de descanso no carnaval. E é isso. Não sei se a gente vai viajar, a gente tá vendo ainda. E a gente se vê próxima semana. Talvez depois do carnaval. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, comentem. E até o próximo vlog. Obrigada por assistir.